Agora nós vamos ouvir a Juliana Lemes da Cruz. A Juliana é associada sênior e atual presidente do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela é doutora em Política Social pela Universidade Federal Fluminense, formada assistente social e mestre pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ela está policial militar de Minas Gerais há quase 15 anos. É idealizadora do projeto Mulher Livre de Violência, que foi reconhecido e premiado. Desenvolve atividade de docência no ensino superior. Assina textos e colabora em análise de dados que envolvem mortes de policiais, saúde e adoecimento psíquico desses profissionais, inclusive nas 2 últimas edições do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Colabora em cursos de formação e aperfeiçoamento de policiais da Polícia Militar de Minas Gerais, em parceria com universidades. Vamos ouvir a Juliana. Olá, boa noite. Eu sou a Juliana. Cumprimento a todos e todas, na pessoa da senhora vereadora, delegada Lia, a quem eu agradeço pelo convite, e também pelo colega Éric Guimarães, gestor do Cuide-se Policial, que tiveram a sensibilidade de levantar esse debate e nos trazer para conversar um pouco sobre essa temática tão urgente. Eu sou assistente social de formação, formei na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Teófilo Otoni, sou mestre em Saúde, Sociedade e Ambiente, também pela mesma universidade, e terminei em 2023 o doutorado em Política Social pela UF, Universidade Federal Fluminense. E muito me orgulha essa trajetória, porque eu estudei, fiz minhas pesquisas, entendi o nosso contexto cotidiano de polícia, de como que funciona como estudante, né, enquanto policial. Terminei a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, atuando na Polícia Militar, seja na rua, seja no administrativo, seja em outras demandas que surgirem. Estou presidente do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma instituição extremamente importante. Tenho muito orgulho de estar lá representando a nossa categoria profissional e também de colaborar nos debates sobre temas que nos afetam, né, e que nos tocam de alguma maneira. Nessa instância do fórum, eu tenho a possibilidade de fazer análises sobre os dados coletados pelo fórum. Eu tive essa possibilidade nos últimos 2 anuários, no 17 e no 18, no 17º e no 18º, publicados em 2023 e 2024. Os dados de 2023 já nos alertava que alguma coisa não estava legal com os profissionais de segurança. Os suicídios de policiais, as mortes de policiais que foram pesquisados, investigados sobre mortes de policiais, o suicídio é identificado como a 2ª maior causa de morte de policiais no Brasil. À frente, inclusive, dos confrontos durante o serviço, o que é da natureza do serviço policial. Em primeiro lugar, ficaram os confrontos durante a folga. Já em 2024, a situação se agravou. Por quê? Os suicídios, as mortes policiais decorrentes de suicídio, aumentou 26%. O número absoluto dos suicídios no país, ele foi maior do que a soma das mortes em confronto durante o serviço e fora de serviço. Essas mortes em confronto diminuiu de um ano de 2022 para 2023. Caiu para 18%. No entanto, o suicídio aumentou 26%. Por conta desse dado alarmante, que fomos também trabalhar algumas hipóteses para tentar responder as motivações que levam os profissionais a adoecerem psiquicamente e não serem identificados pelas instituições ou pelos colegas. Em primeiro lugar, há uma dificuldade de identificação do adoecimento psíquico de policiais. Por quê? Porque o perfil requerido e o perfil formado desses profissionais é exatamente voltado para a ideia de um policial herói.
de alguém que é imbatível, de alguém que sempre vai ser forte e que vai resolver os problemas. O profissional é treinado dessa forma para compreender a sua atividade dessa forma e a população também entende dessa forma. Isso é um dificultador para a identificação do adoecimento mental, porque esse adoecimento ele vai ser entendido como fraqueza e é algo que nenhum profissional de segurança quer ser associado. A gente vem falar sobre o ser humano policial. A gente vem falar sobre o profissional e sobre o ser humano ali por trás desse profissional. Há muitas barreiras que impedem, que frustram as tentativas de identificação de profissionais adoecidos. Por um lado, o indivíduo, no seu íntimo, ele não quer reconhecer que ele está doente. Por outro, as instituições que às vezes não dão crédito ao que o profissional está reclamando e não observa, não faz uma análise apurada sobre como está essa situação, a situação psíquica dos profissionais. Então, dos dois lados há essas brechas, há essas fissuras que dificultam essa identificação do adoecimento. Mas não para por aí não. A decisão de pedir ajuda não é coisa simples. Envolve uma série de hipóteses. Dentre elas, a ideia de que esse pedido de afastamento do trabalho seria uma forma de driblar o trabalho, o serviço policial, que não é nada simples. Outra hipótese é a retirada da arma de fogo. Quando o policial se afasta, ele precisa ter recolhido o seu armamento. E quando se recolhe o armamento, a insegurança e parte da identidade desse policial, desse profissional, ela vai junto com aquele equipamento. Então, é algo que pode dificultar ainda mais essa decisão de pedir ajuda pelo profissional. Outra hipótese é o medo, de ser taxado como uma pessoa fraca e incapaz, o imaginário desses profissionais de que não precisa de ajuda, que ele pode ter resiliência, que ele pode driblar aquela situação e passar por cima daquilo, porque ele é policial, ele é formado para isso, então ele consegue sozinho. E uma última hipótese é a vergonha de assumir sua vulnerabilidade. Essa é uma questão crucial, a vergonha de assumir sua vulnerabilidade, de encarar e de reconhecer que também é um ser humano. Essa é uma dificuldade imensa para a categoria. E é algo que a gente tem que falar mais e discutir mais, porque o profissional da segurança não é um profissional comum, não é um servidor público comum. O serviço público tem algumas garantias, tem a segurança, mas no aspecto policial, do profissional de segurança, há alguma diferenciação que vai exigir para essa categoria uma valorização maior. Valorização esta que está defasada em muitos estados do Brasil. Um policial, ele não pode, em certas circunstâncias, ele não pode escolher viver na mesma casa, no mesmo bairro que ele foi criado. Porque aquilo ali pode gerar um risco para ele, a segurança dele e da família. Ele não pode colocar a criança dele, os filhos, em qualquer escola. Ele não pode frequentar certos lugares. Ele não pode voltar a frequentar lugares que ele frequentava anteriormente. Então, há uma série de limitações aí, de restrições que o policial precisa se adaptar para que ele garanta a sua segurança e sinta-se seguro sinta-se seguro e também garanta a segurança da sua família. Porque a gente precisa lembrar que para proteger as pessoas, como a gente sempre requer de profissionais de segurança, para proteger, esse profissional também precisa ser protegido. Para garantir o direito de outras pessoas, esse profissional também precisa ter o direito dele garantido.
A gente não pode pensar em um profissional que está adoecido, não pode cobrar, não deveria cobrar de um policial adoecido o cumprimento efetivo do seu dever, garantindo a segurança e a proteção das pessoas, porque não se pode proteger quando não se é protegido. A gente vem falar sobre esse assunto, mas também, para já caminhar para o final, levantar 6 questões que podem aprofundar essa saúde, aprofundar o adoecimento psíquico desses profissionais. São 6 questões que a gente colocou lá na análise do anuário de 2023, 2024 e que são cruciais, que são importantes para a gente compreender essa dinâmica de adoecimento dos profissionais. Dentre essas motivações, uma das mais clássicas é o assédio moral. E um assédio moral é difícil de ser identificado e as pessoas meio que fogem, as pessoas que não são alvo. Então, tem alguns perfis de profissionais que enquadram aí nessa dimensão do assédio moral, né? nessa situação de assédio moral. Temos aí a figura do alvo, temos a figura que enxerga a injustiça e escolhe ficar em silêncio, não falar nada, com medo de ser o próximo a ser o alvo da situação. Há aquela pessoa que adere à lógica da competição e que culpa essa pessoa assediada pelo assédio que ele está sofrendo. Há aquele que naturaliza o problema como se fosse da natureza do trabalho e também há aquele que se posiciona contrário ao que acontece, mas vira alvo também, que é retalhado depois. Então, o assédio moral é uma questão bem complicada de se tratar e é intramuros e funciona intramuros. Pelas instituições serem extremamente fechadas, elas não deixam certas questões serem publicizadas. E os próprios profissionais guardam muito essas questões para si, porque são ensinados a fazer assim também. Por uma questão de segurança, né, poucas informações saem dos muros, de dentro dos muros dessas instituições de segurança, seja ela em qualquer que seja a instância, se é nível estadual, se é nível federal, ou se é nível municipal. O segundo questão aí, o segundo ponto, né, é a admissão do papel de policial herói, aquele profissional que é sempre forte, que vai garantir o direito das pessoas e que não falha, como se fosse uma máquina. Então esse é um ponto também importante para a gente lembrar, que aprofunda os problemas de saúde e dificulta a identificação do policial que está adoecido. O terceiro ponto é o desgaste físico e mental em razão do contato continuado com as situações de perigo. O que ocorre em muitas guarnições policiais, ocorre isso sim. A cobrança institucional é o quarto ponto, né, pelo cumprimento das metas. O quinto ponto, o endividamento desses profissionais, que se associa ao sexto ponto, que é a insegurança jurídica. Os profissionais de segurança, muitos deles, principalmente os que trabalham na ponta da linha, sofrem processos judiciais, processos criminais, cíveis e muitas das vezes eles precisam arcar com essas despesas. E em alguns estados há essa dificuldade, né, de salarial, de valorização desse profissional, que, como eu disse anteriormente, não é um profissional comum, não é um servidor público comum. Por conta disso, a gente também destaca a importância de falar mais sobre essas questões, porque isso está impactando diretamente a produção, a prestação de serviço. Pode impactar diretamente a prestação de serviço na ponta da linha para a sociedade, para a população. Não é a questão de despreparo do profissional. Em muitas situações não se trata de despreparo do profissional, que é muito bem treinado dentro das suas instituições. Às vezes falta nesse profissional um tempo para ele pensar e cuidar dele mesmo. E ele ser cuidado, porque quem cuida também merece ser cuidado, também precisa ser cuidado. Então essa dimensão da saúde psíquica
ela precisa estar intimamente ligada, relacionada com o mesmo grau de importância da saúde física desses profissionais. Porque essa relação impacta diretamente a produção do serviço, a prestação de serviço à comunidade. Eu agradeço aqui pelo espaço, fiquei muito feliz em tratar esse tema, mesmo que seja de forma rápida, e espero que tenha contribuído com o debate. Estenda a Juliana nossas palmas e cumprimentos, Eric, pela brilhante fala. E a gente espera que cada fala aqui seja uma sensibilização para que a gente possa preservar vidas policiais.